Pergunta número 12. Irmão Brana, se esta pergunta não for conveniente, não se enquadrar no não responda. Que gentil, agradeço. Quais as crianças que vão no arrebatamento, se crianças forem? Obrigado. Não assinaram o nome. Agora, se não assinar, não é necessário. Todavia, veja, quando Deus pôs um nome no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, não há nada no mundo que possa apagá-lo, porque está escrito com a tinta do sangue de Cristo. Seja ele deste tamanho, daquele tamanho, ou como for, tem o mesmo valor. Está vendo? Todas as crianças, toda a igreja, tudo o que há é Deus por sua presciência. Agora, nós não sabemos. Você diz, irmão Brana, o irmão pode provar que está ali? Não, Senhor, não posso provar. Deus poderia usar-me como ferramenta de alguma outra coisa e usar você da mesma maneira. Mas eu creio, e pela fé, que sou salvo. Não é por conhecimento que sou salvo, pela fé. É assim que você é salvo. É assim que todos somos salvos. Todavia, lembrem-se, Deus é infinito. Vocês creem nisso? A congregação, amém. Infinito. Bem, sendo infinito, isso o torna... então, ele é onisciente. Vocês creem nisso? Amém. Onisciente quer dizer que ele conhece todas as coisas. Ele não pode ser onisciente sem ser infinito. Veja, nunca houve nada que ele não conhecesse. Ele conheceu todo mosquito que algum dia estaria na terra, e quantas vezes ele piscaria os olhos, e quanto sebo ele faria, quanto todos eles fazem juntos. Ele conheceu cada fôlego que você tomaria, e quão fundo ele penetraria no seu pulmão. Isso é ser infinito. Agora, se ele é infinito, isso o torna onisciente, está certo? A congregação diz, amém. E se ele é onisciente, isso o torna onipresente, porque ele sabe exatamente o minuto, hora, tempo, até as frações de instantes de 55 milésimos de segundo de quando algo vai acontecer. Estão vendo? Dá para fazer ideia agora? Amém. Então ele sabe todas as coisas, e é por isso que ele tem todo o poder, sabe tudo e pode fazer todas as coisas. Agora vejamos, e todos os filhos que Deus, cada um que Deus, agora lembre-se, quando Jesus foi, a Bíblia disse, agora sabemos que Jesus foi morto por volta de 30 depois de Cristo, está vendo? Foi aproximadamente no meio do ano, suponho, 30 DC. Agora, mas a Bíblia disse que ele foi morto antes que o mundo fosse criado, e o seu nome, quando o Cordeiro foi morto para redimir este livro, aqui está uma grande coisa. Agora, pode causar estímulo, veja, quando o Cordeiro... Agora, lembre-se, a Bíblia disse que o livro da vida do Cordeiro foi escrito antes da fundação do mundo, e o seu nome foi inserido, estava naquele livro, quando o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, para redimir cada nome que estava escrito naquele livro. Está vendo? Entendeu agora? Veja, não há nada fora de ordem. Está operando exatamente como o grande relógio de Deus. Veja, como um relógio funcionando bem. Seu nome foi posto lá antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro foi morto para redimir o que estava naquele livro. E agora ele vem à frente e toma aquele livro para requerer sua redenção. Não quero começar a falar disso. Não chegaríamos a responder outra pergunta hoje. Muito bem. Pergunta número 13. O inferno e o lago que arde com fogo e enxofre são a mesma coisa? Não. O inferno, a tradução na Bíblia, eu creio. Agora, há eruditos sentados aqui e quero honrar isso.
Nosso irmão Iverson, sentado aqui, o irmão Veio, e muitos destes irmãos que são realmente teólogos. A palavra traduzida Hades significa o sepulcro, está certo? A palavra grega para sepulcro. Mas o lago de fogo é outra coisa, porque em Apocalipse, tanto o Hades quanto tudo mais foram lançados no lago de fogo, está vendo? Muito bem. Agora vejamos. Pergunta 14. Se não, o lago de fogo e o inferno são eternos? Não, Senhor, não, Senhor. Qualquer coisa que tenha sido criada não é eterna. Não, qualquer coisa que tenha sido criada. É por isso que não pode haver inferno eterno. Se alguém lhe disser que você irá queimar num inferno eterno, eu quero a escritura para isso. Está vendo? Não há tal coisa. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, para o anticristo e seu povo. Esse foi o diabo encarnado. Foi criado para isso, para destruir. E qualquer coisa, há somente uma coisa em absoluto de tudo o que há, o mundo inteiro e tudo mais. Há somente uma coisa eterna, e que é Deus. Antes que houvesse um átomo ou elétrons, ou antes que houvesse até mesmo luz cósmica, elétrons ou qualquer coisa, ele era Deus. Ele é o Criador. E essa é a única maneira de você poder ser eterno, é receber vida eterna. Essa palavra grega ali, eu acho que é zoe, não é mesmo? Zoe. E então, essa vida, Deus transmite a você, assim como o Pai, seu Pai, transmite sua vida a você através do voto matrimonial com a mãe. E ele, por meio disso, transmite a alegria de transmitir, entenda-me, de transmitir vida a um filho. E é assim que Deus faz. A alegria de transmitir sua vida a um filho, está vendo? E então você se torna parte dele. O que é Zoe, a própria vida de Deus. Dou-lhes a vida eterna. Ressuscita-os no último dia. Essa é a única coisa que vocês têm vida eterna. E essa vida eterna conhece seu corpo e tem de ressuscitar, para que possa. É impossível que permaneça lá. Como o Espírito de Cristo pairava sobre o corpo, o Espírito de Deus sobre Cristo, naquele grande dia, ele sabia que ressuscitaria. Assim são os santos em seus corpos. Agora lembre-se, Jesus, quando ele morreu, ele foi ao inferno, porque ele tinha de ir ali. Ele era a barreira do pecado, e ele pregou às almas que estavam no inferno, que não se arrependeram na longanimidade nos dias de Noé. Está certo? Ele foi ao inferno e pregou às almas separadas de Deus. Morte significa separação, e elas tinham se separado de Deus. Nunca mais poderiam estar de volta. E Jesus foi para testificar que ele era aquele de que foi falado, a semente da mulher. A semente da serpente, está vendo o que a semente da serpente fez? Anticristo termina em morte, separação. O cavalo vermelho, a semente da mulher, vida, termina no cavalo branco, Jesus Cristo. Está vendo? Que é isso? Um contra o outro. A semente da serpente contra a semente da mulher. Entende agora? Oh, poderíamos ficar um pouco nisso. Não seria bom? Mas fiquemos com isto. Pergunta número 15. Irmão Brana, o primeiro cavaleiro, primeiro selo, cumpre, segundo a Tessalonicenses, a revelação do homem do pecado? Sim, isso mesmo, cumpre. Essa é fácil, cumpre. Esse é o homem do pecado. O mesmo homem simplesmente se mantém em etapas, cavalgando até que sobe num cavalo amarelo que se chama morte. Cristo vem através de justificação, santificação, até o cavalo branco, e esse é aquela vida. Veja. Pergunta número 16. O que aconteceu aos crentes nascidos de novo, que estão nas várias denominações, mas não na noiva de Cristo? O que acontece a eles? Bem, acho que explicamos isso faz pouco, está vendo? Eles entram na tribulação, são martirizados na tribulação, surgem no final, após o milênio, para o seu julgamento, está vendo? Porque a Bíblia disse que os outros vivos,
Os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos expiraram. Então houve uma ressurreição, e então saíram ambos, o justo e o injusto, e foram julgados por Cristo e pela noiva. Ele veio à terra com milhões de seus santos, está certo? Sua noiva. Assentou-se o juízo, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que era o livro da vida. Ele apartou dali os bodes das ovelhas, está certo? Isso não teve nada a ver com a noiva. Ela se encontrava bem ali no juízo com sua rainha, a rainha e o rei juntos. Ele veio com seus santos, milhões de milhares o serviam, sua esposa. Então assentou-se o juízo, e então as ovelhas foram apartadas dos bodes. Lembram-se outra noite de eu trazer aquela pequena meditação, de modo que vocês entendessem a meditação do vaqueiro? Está vendo? Aí está. Não, esses são eles, a igreja, o povo que está em denominações, que são cristãos genuínos, que recebem a mensagem e nunca a verão. Nunca será pregada a eles, e aqueles em multidões mistas, a quem ela é pregada, passará acima da compreensão deles, a não ser que o nome deles esteja no livro da vida do Cordeiro. Sim, mas serão boas pessoas, e serão ressuscitados, e lhes será dado julgamento, e serão julgados pelo mesmo grupo que pregou a eles. Não sabeis que os santos hão de julgar a terra? Será pregado a eles, veja, será pregado a eles, pelo mesmo povo que testificou a eles da mensagem para saírem disso. Está vendo? Espero que isso explique. Tenho tantas aqui que... Pergunta número 17. Irmão Brana, o 7º anjo, com o espírito de Elias, é o mesmo homem que o Elias enviado aos 144.000 judeus durante os 3 anos e meio após o arrebatamento? Alguns de nós estamos confusos sobre isso. Não, ele não é o mesmo. Veja, são 2 homens diferentes. O Eliseu que veio na forma de Elias não era Elias, e o espírito de Elias que veio sobre um homem chamado João Batista não era Elias. E o homem do mensageiro do 7º anjo, ao final da era de Laodiceia, não será o Elias literal, ele será um gentio, ao seu povo. Elias irá, ou o espírito de Elias, então, vindo e ao povo lá, ele será judeu, veja, porque eles são enviados ao seu próprio povo. Essa é a minha revelação, a razão por que de Tommy Osborne, quando conversamos sobre isso aquela vez, Tommy e eu não sabia, eu só estava orando pelos enfermos. E fui lá e houve uma senhora que veio do Tabernáculo Evangelho de Fort Wayne, uma missionária nos campos estrangeiros. Seu seio estava grande assim, estava todo tomado pelo câncer, e ela estava bem ali, na pequena casa onde morávamos, aqui na travessa. E orei pela estimada irmã, e ela foi curada, e retornou ao campo. E quando ela veio da África, e ela tinha deixado um livrinho ali sobre missões, eu pensei, bem, missionários são ótimos, e nunca considerei muito sobre missionários, e assim pensei, bem, eles são apenas um ofício de Deus lá, assim este é o meu lugar aqui mesmo, na rua 8 com a Penn. Assim eu estava agindo da melhor maneira que podia, mas certo dia, sentado na sala de leitura, eu apanhei aquele livro e tinha uma foto da raça negra, um pai idoso, e ele tinha uma pequena faixa de cabelo branco, e embaixo estava escrito assim: homem branco, onde estava o seu pai? Veja, agora estou velho e de mente entorpecida e não entendo muito bem. Se eu tivesse conhecido Jesus quando era jovem, eu o teria levado ao meu povo. Bem, eu li isso. E algo simplesmente continuou dizendo: leia novamente, leia novamente. Continuei lendo. Oh, já aconteceu coisas assim com você. Leia de novo e de novo. Há algo aí. Como aquele dia lá em Greens Mill, quando saí da caverna.
Eu não conseguia entender como pessoas podiam falar em línguas e gritar, e com o genuíno Espírito Santo e ainda assim ser anticristo. Falar em línguas, o genuíno falar em línguas do Espírito Santo e ainda assim ser um diabo. Isso mesmo. Posso lhes provar isso. Sim, realmente. E então note, quando eles se encontravam ali. Deste modo, línguas não é evidência do Espírito Santo, é um dos dons do Espírito Santo, está vendo? E o diabo pode personificar tudo o que ele tem, cura divina e tudo mais. Ele disse: muitos virão a mim naquele dia e dirão: Senhor, não expulsei demônios? Não, isso é pregar o evangelho. Não fiz obras poderosas em teu nome e todas essas coisas lá? Eu direi: apartai-vos de mim, vós praticantes de iniquidade. Nem mesmo vos conheci. A Bíblia disse que a chuva desce sobre justos e injustos de igual maneira, e o mesmo joio que se encontra no campo de trigo lá pode estar tão contente e clamar com a mesma água que desceu sobre ele, pois a chuva é mandada sobre os dois. Mas pelos seus frutos os conhecereis. Esse pequeno joio pode ficar ali, e tão contente e clamando quando possa, tão satisfeito com a mesma chuva como o trigo. Aí está, de modo que podem clamar, falar em línguas e personificar tudo o que queiram, naquele dia serem chamados praticantes de iniquidade. Como lhe disse faz pouco, ouça o que digo, ouça com atenção, olhe para trás, examine-se com a palavra e veja onde você está. Vocês, mulheres que têm cabelo curto, deixem-no crescer. Vocês que estão usando shorts, tirem-nos, comportem-se como dama. Vocês, homens, ainda fumando cigarros e indo a salões de bilhar, parem com isso. Não me importa o quanto vocês professem, se ainda estão agarrados a essa organização e dizendo, ela é a melhor, ela é melhor. Melhor pararem. Olhem para trás, examine isso com a palavra. Estamos saindo completamente do... Deveríamos viver acima do cabelo curto e tudo mais. Esta era agora, estamos de volta a algo agora, que Deus está revelando os mistérios ocultos que tinham sido postos no livro antes da fundação do mundo. E aqueles que têm obedecido nestas pequenas coisas entenderão isso nessas outras coisas. Se não têm obedecido, isso passará acima do entendimento deles, tão longe quanto o leste está do oeste. Simplesmente irá, como Gideão, separando seus homens. Havia milhares e milhares. Deus disse, é demasiado, separa-os novamente. Ele lhes deu outro teste e separa-os novamente, separa-os novamente. E assim por diante, até ter um pequeno punhado, disse, este é o grupo que eu quero que faça o trabalho. Foi exatamente isso que aconteceu. Mulheres pentecostais indo de um lado a outro, sentando-se aí, ouvindo e sabendo pela palavra que está errado. Acha que elas vão viver à altura disso? Não, Senhor. Todo ano, quando passo, há mais de cabelo cortado curto do que havia quando comecei. Disse, o que isso tem a ver? Você deveria estar... Alguém disse, ora, irmão Brana, as pessoas o consideram profeta. Agora, não digo ser profeta. Ninguém me ouve dizer isso. Mas direi isto, que se você faz isso, se você considera, disse, por que o irmão Brana não ensina às pessoas como receber o Espírito Santo e como receber isto e como receber grandes dons espirituais e ajudar a igreja? Como lhes posso ensinar álgebra quando nem mesmo ouvem seu abecedário? Isso mesmo. Faça essas pequenas coisas, desça aqui ao ponto mais baixo e limpe-se, e comece certo. Amém. Muito bem. Do que eu estava falando mesmo? Vejamos, não tive intenção de me desviar desse assunto, desculpem-me. Vejam, muito bem, alguns de nós estão confusos. O Elias é o mesmo como o... Sim, isso mesmo. Não, este Elias que virá aos gentios será um gentio ungido com esse espírito, porque Deus usou esse mesmo espírito para tirar seu povo do caos todas as vezes, e seu propósito foi alcançado, de modo que ele faz que regresse. Porque agora, se ele usasse uma pessoa instruída, altamente refinada, esse é o tipo que seria pego.
Ele traz um homem que mal conhece seu abecedário e não consegue pronunciar certo as suas palavras, e todas essas coisas, algum antiquado lá do mato, e a apresenta e mostra sem hesitar a essas pessoas de mente simples. O irmão Branham estala os dedos uma vez, e elas entendem sem demora. Elas entendem, veja, se viesse e colarinho, como Paulo disse, não vinha a vós com o refinamento da instrução, mas vinha a vós no poder da ressurreição. Deus levou 3 anos e meio lá na Arábia para eliminá-la dele, sua instrução. Demorou 40 anos para ele tirá-la de Moisés, está vendo? Portanto, aí está, isso é... Não digo que Deus não... Agora, não estou apoiando o analfabetismo, mas estou tentando lhe dizer que não precisa, instrução não... A sabedoria deste mundo é contrária. A instrução tem sido o maior impedimento que o Evangelho já teve. Se não tivéssemos instrução, não teríamos todos estes grandes seminários e coisas que temos agora. Seriam pessoas de mente simples, que dariam ouvidos à palavra. Contudo, estão tão polidos e confundidos e unidos ali com aquelas organizações que permanecem com isso. Simplesmente isso. Eles pegam esse espírito. Já tomou uma boa mulher, casou-a com um homem degradado? Ou esse homem degradado se torna um bom homem, como a mulher é? Ou a mulher se torna degradada como ele é? Está vendo? Isso mesmo. Foi por isso que ele disse: saí do meio deles. Quando eu estiver pronto para realizar este arrebatamento, você tem de ter algum tipo de fé que o tirará daqui.